Está entrando no ar Panorama, num oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Pera aí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa! Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. Olá, hoje é sábado 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, Dia do Exército Brasileiro, e como estamos no sábado de Aleluia, o programa de hoje mostra as principais programações da Semana Santa em Abaetetuba. No resumo do podcast do Naldo, o pároco de Conceição, Padre Marcos Furtado, explica os significados das celebrações que lembram a paixão e morte de Cristo. Temos uma entrevista especial com a doutora Andréa Barreto, a defensora pública do Pará, que conquistou um dos mais prestigiados prêmios do judiciário brasileiro, e ela tem raízes abaetetubenses. Tem o segundo episódio da nossa série de reportagens especiais, Os Colecionadores. Hoje vamos contar a história do Vitor e sua paixão por tudo que se relaciona aos Beatles, a maior banda de rock de todos os tempos. Eu sou Naldo Araújo e sejam todos bem-vindos ao Panorama. Ofertas da semana Jurunense Home Center. Cerâmica 57 por 57 por R$ 20,99 o metro quadrado. TV 43 polegadas de R$ 1.990 por R$ 1.599,99. Tá barato, tá na Jurunense. O Mamonas Café traz o melhor da Páscoa pra você. Ovos de Páscoa de fabricação própria, feitos com todo carinho. E temos 3 opções de tamanho, nas versões chocolate branco e chocolate preto. Se ficar difícil escolher, leva os 2. São uma delícia e você ainda pode ter uma surpresa. Se você abrir e tiver o cupom, você ganha mais ovos de Páscoa. Ovos de Páscoa especiais do Mamonas Café. Quem não vai querer ganhar um? Feriadão e muita gente está pegando a estrada. Se é o seu caso, não esqueça de fazer a revisão do seu carro. Revisão completa, com responsabilidade, segurança e garantia é na Casa das Peças. Conte com nossos profissionais especializados que sabem cuidar muito bem do seu veículo. Feito isso, é só viajar com tranquilidade. Casa das Peças, a casa ideal para o seu carro. Ofertas da semana Jurunense Home Center. Ventilador de coluna de R$ 479,90 por R$ 359,99. Massa PVA 25 quilos por apenas R$ 68,99. Tá barato, tá na Jurunense. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Boa tarde, estamos em plena Semana Santa e o Panorama acompanhou algumas das celebrações em Abaetetuba que lembram a paixão e morte de Cristo. As programações da Semana Santa em Abaetetuba começaram com o Domingo de Ramos. A celebração lembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. As pessoas saudaram Cristo com ramos de palmeira ou oliveira. Daí o motivo desse dia se chamar Domingo de Ramos. A Quinta-feira Santa é marcada pela missa da Santa Ceia do Senhor. Lembra a última vez que Jesus ceou com seus discípulos um dia antes de ser crucificado. Nessa missa é celebrada a cerimônia do lava-pés. É quando Jesus, na sua humildade, lavou e beijou os pés dos apóstolos. É o dia da instituição da Eucaristia, quando Jesus entrega seu corpo e seu sangue.
Sexta-feira Santa começou com a procissão do encontro, lembrando o encontro da Virgem Maria com seu filho, que carregava a cruz rumo à crucificação. As imagens de Bom Jesus dos Passos e Nossa Senhora das Dores saíram de locais diferentes. Bom Jesus veio da igreja de Nazaré e Nossa Senhora da igreja de Santa Rosa de Lima. As duas procissões se encontraram e seguiram juntas até a Catedral de Abaetetuba. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador. Ele tinha tanto amor. Hoje, sábado de Aleluia, haverá a Vigília Pascal na Catedral de Conceição às 7 horas da noite com o batismo de jovens e adultos da paróquia. E amanhã, domingo de Páscoa, haverá a procissão da Ressurreição saindo às 6h30 da manhã da frente do cemitério público, finalizando na Catedral com a Missa da Páscoa. Haverá também programações aí na paróquia ou na sua comunidade. É só ficar atento às programações. E ainda hoje veremos as explicações do pároco de Conceição, Padre Marcos Furtado, falando dos significados dessas celebrações da Semana Santa. Foi durante a participação dele em nosso podcast do Naldo dessa semana. Bom, domingo de Páscoa é aquele dia abençoado em que reunimos a família para aquele almoço especial. Mas não esqueça de passar antes no supermercado Sigmaringa Plaza. A Páscoa chegou no Sigmaringa. Aqui você encontra os melhores preços e uma variedade incrível de chocolates, ovos e tudo que sua família precisa para celebrar com muito mais sabor e alegria. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Venha para o Sigmaringa e torne sua Páscoa ainda mais doce. E como estamos na Semana Santa, esse é o tema do nosso Momento Educação deste sábado de Aleluia, com o Ian Ademir, professor de ensino religioso e filosofia do Sistema de Ensino Vestibulando. Momento Educação. Oferecimento. Sistema de Ensino Vestibulando. Olá, eu me chamo Ian Ademir, eu sou professor de Filosofia e Educação Religiosa do Sistema de Ensino Vestibulando. E hoje eu vim falar com vocês sobre dois aspectos da Semana Santa, o aspecto histórico e o teológico. Historicamente, a Semana Santa, a data utilizada para a comemoração da Semana Santa, foi estabelecida durante o Concílio de Nicéia. Isso aconteceu por volta de 3 séculos depois de Cristo. E qual era o objetivo? Estabelecer uma conjunção entre todos aqueles religiosos, aquelas pessoas que tinham a profissão da fé católica. Se estabeleceu então que a Semana Santa aconteceria nos 7 dias anteriores à Páscoa. A Páscoa, por sua vez, é uma comemoração de tradição judaica que tem como comemoração a libertação do povo hebreu no Egito da escravidão. A palavra Páscoa em si significa passagem da escravidão para a liberdade. Então, no aspecto teológico, nós vamos ter as comemorações, as festividades e a liturgia da Semana Santa funcionando como uma reinvenção, uma revivência daquele aspecto religioso do passado. A Semana Santa, ela vai reviver os 7 últimos dias da vida de Jesus. Desde o Domingo de Ramos, o momento onde Jesus chega em Jerusalém, passando por momentos importantíssimos do catolicismo, do cristianismo, como é o caso da Santa Ceia, ou mesmo da traição de Judas, o que leva com que na Sexta-feira Santa Jesus seja crucificado e consequentemente morto. Então nós temos sexta, sábado e domingo, os 3 dias até que acontece a ressurreição. E aí a gente pode entender também que o termo Páscoa, sendo utilizado no catolicismo, tem esse mesmo significado de passagem da figura de Jesus da morte para a vida e também passagem de todo aquele que crê nessa figura, em Jesus Cristo, como de escravo
ou de pecador para sua libertação propiciada pela ressurreição de Cristo. Eu espero que isso tenha colaborado de alguma forma com a percepção religiosa de vocês e desejo uma ótima Páscoa, uma ótima Semana Santa para todos. Momento Educação. Oferecimento. Sistema de ensino vestibulando. Matrículas abertas. Do maternal ao pré-vestibular. Amanhã é domingo de Páscoa e você já comprou seu ovo de Páscoa para presentear quem você ama? Olha esse recado do Mamonas Café. O Mamonas Café traz o melhor da Páscoa para você. Ovos de Páscoa de fabricação própria, feitos com todo carinho. E temos 3 opções de tamanho, nas versões chocolate branco e chocolate preto. Se ficar difícil escolher, leva os 2. São uma delícia e você ainda pode ter uma surpresa. Se você abrir e tiver o cupom, você ganha mais ovos de Páscoa. Ovos de Páscoa especiais do Mamonas Café. Quem não vai querer ganhar um? A defensora pública agrária do Pará, doutora Andréa Barreto, ganhou o prêmio Inovare, uma das mais altas premiações da área jurídica do Brasil. E ela gravou uma entrevista conosco, dividindo essa conquista com seus conterrâneos. Ela não nasceu aqui em Abaetetuba, mas se considera abaetetubense pelas suas raízes familiares e por ter vivido aqui boa parte da sua vida. Bom, antes de acompanharmos a entrevista, vamos explicar que ela ganhou esse prêmio, que teve repercussão nacional, ao investigar pela Defensoria Pública casos de grilagem de terras na Ilha do Marajó. Empresas que estavam utilizando terras públicas como se fossem particulares, até enganando moradores de áreas quilombolas e indígenas para que eles assinassem documentos. Com isso, essas empresas brasileiras e estrangeiras implantariam ali projetos que gerariam créditos de carbono. E o que é isso? É quando empresas apoiam reflorestamentos, por exemplo, para compensar a poluição ambiental que elas causam nos seus processos produtivos. É uma compensação obrigada por lei. Aí tem empresas que negociam esses créditos de carbono e as vendem para as multinacionais que precisam fazer compensações ambientais. Só que esse processo estava sendo feito de forma fraudulenta na Amazônia. A doutora Andréa, pela Defensoria, investigou e tomou providências. E essa atuação decisiva da doutora Andréa contra essa prática criminosa foi premiada. Mas vamos acompanhar a entrevista para entender um pouco mais essa situação. Bom, e para começar essa conversa, nós vamos conhecer um pouco melhor a doutora Andréa Barreto, que ela inclusive tem uma boa história sua, né? Boa parte da sua história aqui em Abaetetuba. Fale um pouco para a gente, para que os nossos abaetetubenses entendam a sua relação com Abaetetuba antes de passarmos ao passo adiante e mostrarmos como a senhora tem relevância já na história da Defensoria Pública do Pará. Quem é a doutora Andréa Barreto? Bom, primeiro eu digo que eu sou de Abaetetuba, porque eu passei 19 anos da minha vida morando aí em Abaetetuba, meus familiares também são de Abaetetuba, meu pai também tem uma história na construção naval aí na cidade, mas por razões de trabalho, meu pai saiu de Abaetetuba por um tempo, já faz muito tempo, quando eu nasci, então eu nasci em Ponta de Pedras e depois ele retorna para Abaetetuba e onde eu fico até os 19 anos. A minha mãe está no cemitério de Abaetetuba, passei a minha infância ali na Praça da Conceição, vivendo ali a Semana da Arte, então eu tenho uma relação andando pelas ilhas, passei a infância também, a gente andava pelas ilhas de Abaetetuba, então a gente tem uma relação muito próxima, tenho muitos familiares ainda hoje vivendo na cidade. Doutora Andréa, a gente está falando muito com orgulho da sua pessoa, como abaetetubense, porque a senhora também ganhou grande destaque na Defensoria Pública apresentando um projeto que ganhou um prêmio nacional, o prêmio Inovare. Antes de falar do seu projeto, da sua iniciativa, vamos destacar, explicando para a gente qual a importância de se ganhar um prêmio Inovare, que é um prêmio nacional. Bom, o Inovare ele é uma premiação nacional, então todos aqueles que concorrem na área jurídica
ele vai concorrer nacionalmente. Então, ele é uma premiação, né, de reconhecimento nacional, é um evento que ocorre no Supremo Tribunal Federal, e todo ano o Inovare ele abre o edital, né, com temáticas específicas. Ano passado o tema foi meio ambiente e sustentabilidade, está inclusive hoje, atualmente, com o edital aberto de novo, novamente, com temática inovação e tecnologia. Então, ganhar o Inovare, ele é relevante para a nossa atividade profissional, porque ele dá uma projeção, um trabalho que nós já fazemos dia a dia, né, nas nossas instituições. Agora, doutora Andréa, vamos falar agora da prática que lhe levou a ganhar o Inovare. A senhora que foi quem escreveu esse projeto que fala de grilagem de terras públicas, né, e emissão de carbono. Explica para a gente qual foi a origem desse seu trabalho que culminou com a conquista do prêmio Inovare. A partir de que situação a senhora pensou esse projeto? Bom, tudo iniciou com demandas das comunidades tradicionais no município de Portel, no final do ano de 2022, quando as comunidades apresentaram vários contratos, demandaram a Defensoria Pública Agrária, que hoje eu atuo numa Defensoria Pública especializada, num núcleo especializado, denominado Núcleo das Defensorias Públicas Agroambientais. Então, nesse atendimento, vários contratos, relatos de empresas não nacionais, pessoas que não falavam português, falavam inglês, estavam adentrando nos territórios tradicionais, e aí nós iniciamos, né, um trabalho de análise desse caso específico e fizemos visitas das comunidades, fizemos, né, oitiva para entender e análise desses contratos. Então, no início do ano de 2023, nós já tínhamos mais ou menos uma linha do que efetivamente estava se tratando, que era, na verdade, pessoas que estavam com esses projetos, né, que precisavam do aval de comunidades tradicionais para dar validade a esses projetos, e aí nós iniciamos uma análise preliminar com 4 projetos que foram certificados com uma certificadora internacional. Passamos alguns meses ainda analisando para ver, né, quais eram, né, as normativas nacionais e internacionais que regiam esse tipo de relações jurídicas, até que ainda no ano de 2023 nós instauramos um grande procedimento indiciando já as pessoas que estavam os proponentes desses projetos. E aí fizemos ao longo desses meses a coleta, abriu para o contraditório para as pessoas se manifestarem, várias diligências, estudamos o que era, né, o que estava acontecendo, até que a gente teve uma linha condutora para compreender o problema que tinha sido apresentado. Esse problema, logicamente, eram empresas estrangeiras que estavam entrando aqui na Amazônia, estavam grilando, né, estavam até fraudando escrituras públicas, não é isso? Para poder vender os chamados créditos de carbono, mas isso também estava acontecendo mediante uma fraude, mediante até o engodo dessas populações quilombolas indígenas. É por aí, não é, doutora? O nosso projeto, denominado A Combate à Grilagem do Carbono, é exatamente combater as fraudes hoje nesse mercado, né, que é o mercado que envolve o mercado internacional da comercialização dos créditos de carbono no mercado voluntário. Ou seja, nós temos uma lei recente que trata do mercado obrigatório, que é o mercado obrigatório regulado, é que o Estado regula. Estes projetos que nós iniciamos, que compreende a prática, é das empresas que compram voluntariamente esses projetos. São empresas emissoras de gás de efeito estufa, né, empresas de aviação, né, nós identificamos até time de futebol na Inglaterra que comprou, né, esses créditos desses projetos. Ele compra esses créditos, esses projetos que nada mais são de evitar, ou seja, manter a floresta em pé para evitar o desmatamento, com a ideia de benefícios sociais para as comunidades locais. Então, esse que é
o desenho do projeto dos projetos dentro desse mercado do crédito de carbono, e o nosso projeto é analisar esses projetos no mercado interno, que estão comercializando no mercado internacional, a partir da análise das propriedades que eles estão indicando para o desenvolvimento do projeto e, sobretudo, a floresta onde essas áreas estão localizadas e estão gerando esses créditos. Esse é o nosso trabalho central no projeto Combate à Grilagem do Carbono. Para que as pessoas entendam, existem empresas no mundo que são poluentes, né? E como uma espécie de compensação ambiental, elas adquirem os créditos de carbono, formas de reflorestamento, de práticas sustentáveis, só que essas empresas estavam comprando de uma outra empresa que estava fraudando, né, para ganhar dinheiro às custas das comunidades, não é isso? E a Defensoria foi lá corrigir essa situação, não é isso, doutora? É isso mesmo. Eu costumo traduzir isso para uma linguagem do nosso dia a dia, de todos nós. Imagine que nós estamos na nossa casa, nós temos um espaço que é florestal na nossa casa, e alguém faz um projeto sem a gente saber e vende esses créditos no mercado internacional a partir de uma certificadora internacional que tem sede nos Estados Unidos. Então, basicamente, é como se eu estivesse em casa e depois descobrisse que as pessoas que estavam lá medir as árvores, né, que estavam entrando na minha casa sem autorização, na verdade, estavam fazendo projetos para vender, para ter lucro dentro do mercado internacional, para aquelas empresas que são consideradas emissoras, né, por atividade humana, de gases do efeito estufa. E eu gosto sempre de também traduzir isso, é como, Naldo, a nossa roupa, né? A gente não está vestindo roupa, né? A gente não anda de carro, coloca combustível fóssil para a gente andar. Essas empresas, né, elas têm compromissos para reduzir as suas emissões, e quando elas compram esses projetos, que dizem que têm benefícios para as comunidades locais, principalmente na Amazônia, elas estão tentando compensar essas emissões dela, da produção, que já é natural dessas empresas, né, com projetos ambientais, né, com benefícios sociais. Foi basicamente isso que nós passamos a analisar, foram esses projetos. Então, esse é o grande desafio hoje, né, do enfrentamento dessa apropriação ilícita de florestas públicas na Amazônia por não nacionais, porque nesse caso específico nós iniciamos com uma análise de uma empresa, eram várias empresas de origem dos Estados Unidos, do Canadá e da Inglaterra, né, e também brasileiros envolvidos também num grande esquema, né, de fraude documental, de inserção de dados falsos dentro do nosso sistema público, ambiental. Então, foi esse o nosso trabalho, né, do projeto, fazer uma análise minuciosa de todas as informações, né, fundiárias ambientais e principalmente sociais, cruzar essas informações, verificar as conformidades com a legislação brasileira para identificar as fraudes. É isso aí, então, um assunto de grande importância e que nós tivemos o prazer e o orgulho de conversar agora com a doutora Andréa Barreto, que é defensora pública e que é abaetetubense, né? E que ganhou esse destaque nacional, ganhando um prêmio tão importante do judiciário brasileiro, que é o Prêmio Novari. Doutora Andréa Barreto, muito obrigado pelo seu tempo, né, disponibilizado aqui para o Panorama, e esperamos vê-la em breve aqui em Abaetetuba, quem sabe para participarmos de outras entrevistas aqui presencialmente, tá certo? Muito obrigado. Obrigada, Naldo, um grande abraço, né? Certamente voltarei a Abaetetuba, lembrando que eu também trabalho em Abaetetuba, eu atuo em 75 municípios e Abaetetuba sempre no meu coração. Muito obrigado mais uma vez. Todos nós estamos gratos e orgulhosos da doutora Andréa Barreto, que nos concedeu essa entrevista, abrindo um espaço na sua já sempre lotada agenda. Muito obrigado. A Clínica Sorriso tem uma orientação muito especial para você. A doutora Tamira é quem vai explicar para a gente e tomando aquele cafezinho. Olá, pessoal! Hoje eu vou dar algumas dicas de saúde bucal para você. Acompanhe comigo.
enxaguante bucal não irá substituir o fio dental. Ele serve como um complemento na higienização. Outra coisa, o fio dental não faz a tua gengiva sangrar. Pelo contrário, é a falta dele. E mais uma informação, não é porque você não consome açúcar que está livre do risco de ter cárie. As bactérias se alimentam de diversos tipos de carboidratos, além de ser uma doença multifatorial. E agora que você já tem essas informações, vamos cuidar mais do seu sorriso. Onde? Na Clínica Sorriso, é claro. Clínica Sorriso, em Abaetetuba, na Travessa Tiradentes, 1120, Algodual. No Moju, na Avenida das Palmeiras, 219, Centro. E no Acará, Travessa São José, 112, Centro. Ainda falando de saúde, o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias mostra que a Farmácia das Ilhas não tem só os melhores medicamentos. Olá, eu sou o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias, da Farmácia das Ilhas da Praça do Barco, 24 horas. Aqui nós oferecemos os melhores medicamentos, os melhores serviços e, acima de tudo, um atendimento humanizado. Eu sou cliente da Farmácia das Ilhas há muito tempo, junto com o Diego. O Diego é um cara diferenciado, é um cara que realmente ele dá atenção humanizada aos seus clientes. Então o cliente, quando entra na Farmácia das Ilhas, ele sai daqui satisfeito com o atendimento, porque sabe que ele foi tratado humanizado. E isso é o diferencial que tem a Farmácia das Ilhas. Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, 24 horas. Venha você também fazer parte dessa história. E veja logo depois do intervalo o segundo episódio da nossa série de reportagens especiais, Os Colecionadores. Hoje vamos contar a história do Vitor e sua paixão por tudo que se relaciona aos Beatles, a maior banda de rock de todos os tempos. Falar em Beatles, música, festa, não esqueça que a Ultralar está em festa, comemorando seus 35 anos. Tem festa, tem alegria e tem recado do Beni Carvalho. Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Pera aí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa! Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos, sendo a loja mais querida da região. Ofertas da semana Gironense Home Center. Ventilador de coluna de R$ 479,90 por R$ 359,99. Massa PVA 25 quilos por apenas R$ 68,99. Tá barato, tá na Gironense. Feriadão e muita gente tá pegando a estrada. Se é o seu caso, não esqueça de fazer a revisão do seu carro. Revisão completa, com responsabilidade, segurança e garantia é na Casa das Peças. Conte com nossos profissionais especializados que sabem cuidar muito bem do seu veículo. Feito isso, é só viajar com tranquilidade. Casa das Peças, a casa ideal para o seu carro. A Páscoa chegou no Sigmaringa. Aqui você encontra os melhores preços e uma variedade incrível de chocolates, ovos e tudo que sua família precisa para celebrar com muito mais sabor e alegria. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Venha para o Sigmaringa e torne sua Páscoa ainda mais doce. Ofertas da semana Gironense Home Center. Cerâmica 57 por 57 por R$ 20,99 o metro quadrado. TV 43 polegadas de R$ 1.990,90 por R$ 1.599,99. Tá barato, tá na Gironense. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Olha que notícia legal, a Gironense Home Center, que é uma das parceiras aqui do Panorama, recebeu um prêmio nacional, se consolidando como a maior do Norte em seu segmento.
A Jurunense Home Center recebeu os prêmios Top 30 Varejo Nacional e Liderança do Estado do Pará em 2024, concedidos pela ANAMACO, a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção. A cerimônia de premiação aconteceu no dia 8 de abril em São Paulo. Esse reconhecimento consolida a Jurunense Home Center entre os principais players do Brasil, destacando sua força no varejo, compromisso com a qualidade e a confiança conquistada ao longo dos anos com clientes, fornecedores e parceiros. Com 20 anos de história, que serão completados em 2025, a Jurunense Home Center conta com 9 unidades físicas, atendendo as cidades de Belém, Ananindeua, Castanhal, Salinópolis e aqui em Abaetetuba. A empresa segue investindo na expansão e na experiência do cliente, fortalecendo sua posição como uma das principais redes de home center do país. Parabéns à Jurunense Home Center. Na semana passada mostramos o bombeiro militar Fagner e a sua valiosa coleção de dinheiro antigo. Hoje vamos conhecer o rico acervo que o advogado Vitor Mateus mantém dos Beatles, a lendária banda inglesa. Chegou a hora do segundo episódio da nossa série de reportagens especiais, Os Colecionadores. Só de olhar estas imagens já dá para perceber de quem o Vitor é muito fã. E quando começa essa admiração pelos 4 rapazes de Liverpool? A minha paixão pelos Beatles começou antes de eu me entender por gente, né? Eu tinha mais ou menos, não lembro a idade, mas eu era criancinha mesmo, acho que 6, 7 anos. Tinha uma fita cassete que a gente levava para escutar no carro, né? O papai e a mamãe levavam, que era uma fita lá do Sal e Mel. E eles colocavam as músicas dos Beatles para tocar lá. Entre diversas outras fitas cassete, essa era, por alguma razão, era a fita que eu mais gostava. Então eu escutava Hey Jude, Let It Be, e eu não sabia de quem era, não sabia que era Beatles, não sabia, mas a música me emocionava, de alguma forma me emocionava, como nenhuma outra. Sabe, para uma criança prestar atenção numa coisa dessa. E a tal fita cassete está com o Vitor até hoje, tocando aquelas canções eternas da maior banda de rock de todos os tempos. Hey Jude, don't be afraid, you were made to go out and get night. Aí os anos se passaram e o meu pai pediu para um amigo fazer um DVD, começou a era do DVD, pediu para fazer um DVD. E nesse DVD tinha o show da primeira apresentação dos Beatles nos Estados Unidos, né? Que deixou eles famosos e tal. E eu fiquei louco por esse DVD, né? Fiquei louco, eu não queria mais nem ir pra aula no dia. Fiquei assistindo o DVD, eu chegava do colégio, colocava o DVD, e aí fui me interessando pela banda, fui me interessando, querendo aprender mais, gostando dos membros, comecei a escutar mais música e fiquei obcecado. Isso aí há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Tão obcecado que passou a colecionar tudo dos Beatles. Recuperou a tal fita cassete e foi acrescentando muitos outros itens, cada um contando uma história interessante. Tem esse DVD aqui do George Harrison, que eu lembro que na época ele custou R$44. E na época, muitos anos atrás, uns 20 anos atrás, custava uma grana, né? R$44 era uma grana. Então eu consegui juntar só uma parte, uns 20 e poucos reais, e o resto o papai e a mamãe inteirou. E a gente teve que torcer para chegar no shopping e ainda tá lá o DVD. E tava lá ainda, a gente comprava no shopping. Não tinha essa coisa de comprar na internet ainda. Certo. Ele tem DVDs, aqueles LPs clássicos. Esse aqui eu acho que é a capa de disco mais famosa do mundo, acho que junto com a capa do disco do Pink Floyd, Dark Side of the Moon, né? Clássico, os Beatles atravessando a Abbey Road. I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. Ah, e tem os ingressos do show do Paul McCartney no Brasil. Esse aqui é um dos primeiros shows que nós fomos do Paul McCartney, em 2010, em Porto Alegre, o meu ingresso do meu pai e do meu irmão. Aqui foi a segunda vez que nós fomos no show do Paul, que foi em Fortaleza, os nossos 3 ingressos também. E esse é o ingresso do show que eu fui ano passado em São Paulo, show do Paul em São Paulo.
Vitor tem bonequinhos de chumbo, bonés, livros. Esse aqui é o livro de turnê do Paul, a turnê que esse livro foi adquirido em Fortaleza, né? Toda turnê tem um livro. E esse aqui é a versão brasileira do livro, que isso aqui é a folha de papel picado que saiu no final do show do Paul. E tem réplicas de documentos raros. Isso daqui é uma foto do contrato que os Beatles fecharam na época para tocar num bar. E o dono do bar encontrou o contrato, já estava todo queimado, mas é o que sobrou aqui e é o que tem com a assinatura do baixista dos Beatles antes do Paul se tornar baixista. O resto da assinatura deles aqui. Papel histórico. Vitor é advogado, mas bem antes de seguir pelo direito, ele virou músico. O meu sonho era ser o sexto Beatle, né? Porque eu tenho o quinto Beatle, que é o George Martin, eu queria ser o sexto Beatle, mas a gente sabe que não é possível e tinha que fazer alguma coisa para ganhar vida. Aí sou advogado, mas a paixão pela música, né, é outra coisa, é de outra dimensão. E se não deu para ser o sexto Beatle, Vitor montou uma banda com os primos e amigos para tocar Beatles, claro. Determinado Natal, nós ganhamos violões. Eu e o meu primo Edu, que toca na banda, é guitarrista também. Só que eu nunca fui muito bom em solo. No início eu queria ser o John Lennon, mas depois que eu passei a gostar mais do Paul, quis ser o Paul, só que eu não sabia tocar baixo. Inclusive eu não gostava de baixo, eu achava feio, só tinha 4 cordas, um instrumento enorme. E depois eu fui ficando cada vez mais fã do Paul e fui aprendendo as linhas de baixo no violão, eu não tinha baixo. Fui aprendendo as linhas de baixo no violão, aprendendo, tirava de ouvido. E depois comprei um baixo, papai me deu um baixo mesmo de verdade para começar a tocar e a gente formou a banda. Quando começou a banda eu já tocava baixo. Aí o Edu foi para guitarra. Só que tem uma curiosidade, o Paul é canhoto. Eu sou canhoto também. Só que na época ninguém se tocou que existia instrumento para canhoto, infelizmente eu toco destro. Eu poderia tocar canhoto igual o Paul, mas eu acabo tocando destro. Mas eu sou canhoto igual ele. E assim surgiu a banda Segunda Geração. Herdaram a paixão pelos Beatles dos pais e muito mais do tio, o Dito, que também é músico e canta tudo da lendária banda. O Cássio é o meu irmão, é o cantor da banda, meu irmão. O Edu é meu primo, é o guitarrista da banda, guitarra solo. O Julian não é meu primo, mas é primo do Edu. E o outro guitarrista, que é o Cássio, ele não tem grau de parentesco com a gente, mas é irmão de outra mãe. E se é para tocar Beatles, isso não poderia ser feito de qualquer maneira. Essas fotos mostram os Beatles, cada um com seu instrumento. Aqui, por exemplo, está o Paul McCartney com seu baixo. Aqui está o John Lennon com a sua guitarra. E também o George Harrison com a sua guitarra. Tá certo? E é claro que o Vitor foi atrás dos instrumentos originais dos Beatles, né? Não são aqueles que eles tocavam, logicamente, mas são da mesma marca, da mesma fábrica, não é isso? Exatamente. Vitor. Como é que foi essa aventura sua para ir em busca desses instrumentos? Porque são instrumentos que não existem com facilidade aqui no Brasil, né? Não tem um distribuidor, alguma marca que revenda esses instrumentos aqui. E na época, o mais próximo que eu consegui de um instrumento do Paul foi esse baixo aqui, que é uma réplica, esse de trás aqui é uma réplica do baixo original do Paul, esse aqui é um baixo brasileiro. Aí anos depois, né, eu tenho um tio que mora em Portugal e a gente ficou sabendo que ele viria para cá, né, visitar a gente, aí eu pedi para ele veio a possibilidade de trazer o baixo original do Paul, então... Conseguimos trazer o baixo original. Tá aqui, esse. Vamos abrir aqui, ó. Esse aqui é o baixo Hofner. O Hofner é uma fábrica alemã, que é a fábrica que produz esses baixos. O Paul comprou o primeiro e único baixo do Paul. Deixa eu ajudar pra gente abrir aqui. O mais famoso. Vai abrindo que eu não sei, não pode virar aqui. Segura aqui que eu vou abrir aqui. Tá. E qual é a história desse baixo aqui? Esse é o baixo que foi trazido pelo meu tio, né? É o baixo original do Paul. Tá com cheiro de novo ainda. Tá, fica muito bem guardado aqui com as... Você não usa não, né?
Fica guardadinho aqui. Uso pouquinho só, Pouquinho com só. bem cuidado. Olha só. A documentação original do baixo, case original. Mostra pra gente agora aí, ó. E esse aqui é o baixo. É o baixo de que música dos Beatles? É do Paul McCartney, o baixo Hofner dele, né? É o baixo que ele usa até hoje. Esse baixo que ele comprou, na verdade ele não comprou, ele ganhou da Hofner, né? Porque ele ganhou da Hofner e usa até hoje nos shows dele, que ele faz até hoje em dia, é o mesmo baixo. É o baixo que participou de todas as gravações dos Beatles, até quase todas as gravações, né? Porque ele ficou mudando de instrumento, mas o principal instrumento qual ele sempre, assumidamente, o instrumento que ele mais gostava é desse, porque ele é muito leve. É quase o peso de um violão, não pesa tanto quanto um baixo normal, e ele tem algumas particularidades, né? Ele, primeiro que a alça a gente prende, ele passa por dentro do braço, é diferente de outros instrumentos que coloca aqui. Tem uma presilha que a gente prende ela aqui, então ele é bem diferente, é um baixo todo diferentão, é de uma marca alemã chamada Hofner. I think I'm gonna be sad. I think it's today. The girl that's driving me mad is going away. E tem mais, não é isso, Vitor? Tem mais. Esse aqui, por exemplo. Essa aqui é a guitarra preferida do John Lennon. Todos os 3 Beatles compraram uma guitarra dessa marca. E a guitarra que o John mais usou a vida dele toda, né? Que é a Epiphone Casino. Essa guitarra ela aparece muito naquele show que eles fizeram em cima do prédio. Só que nessa época ele raspou toda a guitarra, ela ficou toda branca. Mas quando ele comprou ela originalmente, ela era assim, a Epiphone Casino. Don't let me down. Don't let me down. Já mostramos o baixo do Paul, já mostramos uma guitarra do John Lennon e agora vai mostrar aqui o instrumento de um Beatle, que eu particularmente eu gosto especialmente, que é o George Harrison. George Harrison. Esse instrumento qual é do George aí? Essa guitarra é uma Gretsch, é a guitarra de um modelo similar, a marca é a mesma, mas o modelo é similar à guitarra que o George usava nos Beatles. Essa guitarra aqui, eu não sou guitarrista, ela usa mais para as outras pessoas. Tá faltando 2 cordas aqui, ainda vou ajeitar. Mas essa guitarra aqui o George usou muito em 1965. Ele comprou essa guitarra em 63, mas ele usou ela muito na turnê de 1965. Ela é uma guitarra muito luxuosa, né? A Gretsch é conhecida por ser uma marca que só faz instrumentos muito luxuosos. Ela tem toda essa alavanca aqui, tem muitos botões, volume master. Try to see it my way. Do I have to keep on talking till I can go on? Claro que o Vitor guarda com muito carinho esses itens que foram conquistados a muito custo. Mas esse aqui você estava me dizendo que é o seu xodó. Por quê? Porque a gente esse é o último instrumento que eu comprei até agora. Sempre que a gente compra um instrumento novo, a gente fica fissurado nele, meio que os outros ficam um pouquinho pro canto. O primeiro Hofner, o baixo do Paul, é o meu preferido da vida, é o meu sonho de infância até hoje. Mas como esse baixo aqui é o último que eu comprei até agora, ele tem um significado especial porque eu estou usando muito ele ultimamente. E o Paul usou muito esse baixo, né? Principalmente na carreira solo, nos 10 últimos anos do Wings, né? Que é a banda que ele usou todo esse baixo aqui, só que ele também pintou, tirou toda a cor do baixo, ele ficou branco, só na cor da madeira. E eu acho que essa cor aqui é a cor mais bonita desse baixo. Ouvimos então os instrumentos musicais do Paul, do John, do George e também não poderia faltar a bateria do Ringo Starr. Qual a história dessa bateria aqui? Essa bateria a gente comprou ela para fazer parte da nossa banda. Sempre que a gente faz um show temático de Beatles, essa é a bateria que é o modelo que o Ringo mais usava durante toda a carreira dos Beatles. E como é um instrumento muito caro, essa não é uma bateria original. Só que eu tentei encontrar uma bateria com a cor, com o desenho mais parecido possível da bateria do Ringo. Aí eu mandei fazer a logomarca deles aqui. E quando a gente toca ao vivo, realmente fica bem característico, assim, o show de Beatles, ela fica muito legal no palco com a logo dos Beatles, né? Oh yeah, I'll tell you something, I think you'll understand. Apesar do imenso sucesso mundial, a banda The Beatles só durou 10 anos, de 1960 a 1970. Mas John Lennon, Paul McCartney
George Harrison e Ringo Starr deixaram um legado eterno, e fãs que nem eram nascidos no auge do quarteto, como o Vitor. Beatles estiveram comigo em todos os momentos da minha vida e assim vai ser para sempre. Sempre que eu estou feliz, eu comemoro ouvindo Beatles. Sempre que eu estou triste, eu comemoro ouvindo Beatles. Sempre que acontece alguma conquista, escutando Beatles. Eu tenho uma superstição de sempre começar o ano escutando uma música dos Beatles, o ano que se inicia, e por aí vai. Paixão de muitos anos aí, que para sempre. I think you'll understand when I say that something. I wanna hold your hand. A ACR Electric não só garante os melhores projetos de energia solar, você se torna cliente da ACR e ainda ganha prêmios. O sorteio da promoção Carnaval de Prêmios da ACR Electric foi realizado no último dia 29 de março. São 5 prêmios, coloca aqui, mostra os prêmios pra gente. Um fogão cooktop, uma air fryer, um forno elétrico e no quinto prêmio, um forno de micro-ondas. A Ana Cristina Costa do Jarumã ganhou um fogão cooktop. A gente fechou com a empresa e sexta-feira e sábado já saiu ganhando o prêmio. Agradeço muito a ACR Electric. Quem ganhou uma airfryer foi Maxi Monteiro, da Costa Maratauíra. O outro fogão cooktop foi para o Evaldo Santos, da rua Iraci Ribeiro, no São Sebastião. Meu nome é Evaldo da Silva Santos, sou de São Sebastião. Contratei o serviço dessa empresa, já fizeram e estou muito satisfeito. E já ganhei um prêmio. José Nildo Moraes, da Travessa Dom Pedro I, levou para casa um forno elétrico. O forno de micro-ondas foi para Bruna de Aquino, da Travessa Major Frederico. Agradecemos imensamente a cada cliente que confia e nos dá a oportunidade de prestar o serviço e parabenizamos aqueles clientes que foram contemplados com o nosso sorteio e aguarde que vem mais sorteio por aí, muita novidade e sempre buscamos atender da melhor forma possível, com a maior transparência, segurança a todos os nossos clientes. E vem aí a promoção do Dia das Mães. Você faz o seu projeto de energia solar conosco, recebe o seu cupom e pode concorrer a muitos prêmios. Ainda hoje, Ricardo Simões, para você ficar por dentro da contabilidade, e o pároco de Conceição, Padre Marcos Furtado, explica os significados das celebrações que lembram a paixão e morte de Cristo. Ofertas da semana Jurunense Home Center. Cerâmica 57 por 57 por 20,99 o metro quadrado. TV 43 polegadas de 1.990,90 por 1.599,99. Tá barato, tá na Jurunense. O Mamonas Café traz o melhor da Páscoa pra você. Ovos de Páscoa de fabricação própria, feitos com todo carinho. E temos 3 opções de tamanho, nas versões chocolate branco e chocolate preto. Se ficar difícil escolher, leva os 2. São uma delícia e você ainda pode ter uma surpresa. Se você abrir e tiver o cupom, você ganha mais ovos de Páscoa. Ovos de Páscoa especiais do Mamonas Café. Quem não vai querer ganhar um? Onde os ovos doces você foi guardar? Olá, eu sou o enfermeiro e farmacêutico Diego Dias, da Farmácia das Ilhas da Praça do Barco, 24 horas. Aqui nós oferecemos os melhores medicamentos, os melhores serviços e, acima de tudo, um atendimento humanizado. Eu sou cliente da Farmácia das Ilhas há muito tempo, junto com o Diego. O Diego é um cara diferenciado, é um cara que realmente ele dá atenção humanizada aos seus clientes. Então o cliente, quando entra na Farmácia das Ilhas, ele sai daqui satisfeito com o atendimento, porque sabe que ele foi tratado humanizado. E isso é o diferencial que tem a Farmácia das Ilhas. Farmácia das Ilhas, da Praça do Barco, 24 horas. Venha você também fazer parte dessa história. Ofertas da semana Jurunense Home Center. Ventilador de coluna de R$ 479,90 por R$ 359,99. Massa PVA 25 quilos por apenas R$ 68,99. Tá barato, tá na Jurunense. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar.
Chegou a hora do nosso quadro Por Dentro da Contabilidade. Hoje o contabilista Ricardo Simões vai falar de empresas do terceiro setor. Nós gravamos essa entrevista e vamos exibir agora para você. Hoje o nosso assunto com o contabilista Ricardo Simões é sobre empresas do terceiro setor. Para quem não sabe, Ricardo, dê uma pincelada para a gente o que são essas empresas do terceiro setor. Tá certo, Naldo. Boa tarde, Naldo. Boa tarde a todos. Essas empresas do terceiro setor são aquelas nossas associações, as nossas instituições, quando a gente ouve, olha, associação tal, instituto tal, ou então uma igreja, são aquelas empresas consideradas como ONGs, uma organização não governamental, e que ela é uma entidade civil sem fim lucrativo. Agora, Ricardo, quais são as responsabilidades fiscais, legais dessas entidades? Olha, essas entidades, elas têm que ter o quê? Elas vão ter que ter seu estatuto. Elas trabalham através do estatuto. O que é esse estatuto? É onde condiz toda a lei, como é que vai trabalhar aquela associação, aquela instituição. Daí se parte para fazer um pouco diferente. O registro é no cartório, não é na junta comercial. Saindo do cartório, você vai fazer a constituição do CNPJ. Aí que começa a funcionar a sua instituição, a sua associação, a sua ONG, para que você possa partir para o tipo da finalidade. Quando nós falamos em uma empresa normal, de um comércio, uma prestação de serviço, a gente fala em atividade. Quando a gente fala numa associação ou então numa instituição, a gente fala em finalidade. Qual é a finalidade desta associação, desta entidade? Ricardo, com base nessa questão fiscal, legal de uma entidade, de uma empresa do terceiro setor, elas devem ter obrigação de declarar imposto de renda como qualquer outra empresa? Com certeza, é justamente a principal obrigação de uma associação, de uma entidade. Ela tem que declarar o imposto de renda, tá? Como é que é feito isso, Naldo? E muitas das vezes, como antigamente, era feito só uma vez no ano isso. Não, tem que ter um acompanhamento mensal. Hoje em dia funciona dessa forma. Todo mês é feito o livro caixa desta instituição. Aí ela encerrou o mês, ela vai ao contador, o contador vai analisar se o livro caixa está correto e vai passar essas informações para o governo. O governo vai alimentando o seu banco de dados, que quando no ano subsequente, nós temos a obrigação de apresentar a declaração de imposto de renda, porque é lá que nós vamos tecer o balanço desta instituição. Para que serve este balanço? Esse balanço, você às vezes quer entrar em algum tipo de programa, apresentar o seu projeto da sua associação, da sua instituição, quer apresentar na Câmara dos Vereadores para conseguir alguma emenda parlamentar, ou então até na esfera estadual, federal, você tem que ter toda a documentação que eles vão solicitar. E se você passar com uma associação de 5 anos e estiver apresentando só zero, só para informar, para não ter penalidade, não adianta nada. Você tem que movimentar. E aonde que nós vamos enxergar esse movimento? Dentro de um balanço e da declaração de imposto de renda. São empresas do terceiro setor sem fins lucrativos que têm, inclusive, presidentes, diretores, enfim, coordenadores. Essas pessoas que dirigem essas empresas do terceiro setor, elas precisam declarar imposto de renda? Somente pelo fato deles serem diretores dessas instituições, eles não estão obrigados. Eles podem estar obrigados por outras situações da vida deles. Como se são funcionário público ou algo parecido, ou então são proprietários de empresas, por aí tudo bem. Mas pelo fato de ser diretor de uma instituição sem fim lucrativo, não há necessidade de
de declarar o imposto de renda pessoal física. Por quê? Porque já se diz que a instituição é sem fim lucrativo, então o diretor é proibido de receber, ele não pode receber dessa instituição, ser pago por ela. O que é que pode ser feito dentro da associação, daquela instituição, é que ela mantenha as despesas do funcionamento da instituição, mas não repassar diretamente como um pagamento, como um prolabore. Muito bem, Ricardo Simões falando então das responsabilidades das empresas do terceiro setor. Muito obrigado, Ricardo. Um ótimo final aí de Semana Santa para você, tá certo? E até o próximo sábado. Obrigado, Naldo. Boa Semana Santa para você, para todos os familiares, para toda a Abaetetuba e todo mundo. Voltamos daqui a pouco, depois dos comerciais, com mais Panorama. Olá, pessoal! Hoje eu vou dar algumas dicas de saúde bucal para você. Acompanhe comigo. O enxaguante bucal não irá substituir o fio dental. Ele serve como um complemento na higienização. Outra coisa, o fio dental não faz a tua gengiva sangrar. Pelo contrário, é a falta dele. E mais uma informação, não é porque você não consome açúcar que está livre do risco de ter cárie. As bactérias se alimentam de diversos tipos de carboidratos, além de ser uma doença multifatorial. E agora que você já tem essas informações, vamos cuidar mais do seu sorriso. Onde? Na Clínica Sorriso, é claro. Clínica Sorriso, em Abaetetuba, na Travessa Tiradentes, 1120, Algodual. No Moju, na Avenida das Palmeiras, 219, Centro. E no Acará, Travessa São José, 112, Centro. Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Pera aí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa! Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. A Páscoa chegou no Sigmaringa. Aqui você encontra os melhores preços e uma variedade incrível de chocolates, ovos e tudo que sua família precisa para celebrar com muito mais sabor e alegria. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Venha para o Sigmaringa e torne sua Páscoa ainda mais doce. Feriadão e muita gente está pegando a estrada. Se é o seu caso, não esqueça de fazer a revisão do seu carro. Revisão completa, com responsabilidade, segurança e garantia é na Casa das Peças. Conte com nossos profissionais especializados que sabem cuidar muito bem do seu veículo. Feito isso, é só viajar com tranquilidade. Casa das Peças, a casa ideal para o seu carro. O Panorama é um oferecimento de Lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. O nosso podcast do Naldo desta semana teve como convidado o pároco de Conceição, Padre Marcos Furtado. E como estamos nesse período especial do ano, ele veio explicar os significados das principais celebrações da Semana Santa. O pároco de Conceição, Padre Marcos Furtado, foi explicando o significado de cada momento da Semana Santa. Desde o Domingo de Ramos, passando pela quinta-feira, com a Missa da Ceia do Senhor, pela procissão do encontro da sexta-feira, e todas essas explicações você pode conferir na íntegra no episódio disponível no YouTube e Facebook. E ele também deu detalhes do que vai acontecer neste sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa, nas celebrações na Catedral de Abaetetuba. Nesse sábado da Vigília Pascal acontece a Bênção do Fogo, que é o primeiro rito. Vai ser às 19 horas. 19 horas, esse 7 ano na Catedral, às 7 da noite. Aí acontece a Bênção do Fogo, esse ano vai ser presidida, né, pelo nosso bispo, Dom José Maria. Acontece a Bênção do Fogo, onde ele vai acender o círio pascal, né, que é o sinal do Cristo ressuscitado, que vai permanecer na igreja durante 50 dias.
tem todo um significado muito especial, e onde também a igreja, né, acolhe os novos membros que serão batizados também nessa vigília, adultos, jovens, alguns adolescentes. No sábado à noite. É uma celebração longa, que eu digo que aqui, eu digo que quem perdeu, eu digo assim, o ano inteiro, tem a possibilidade até de se refazer, né, de reconciliar de novo com a igreja. Ela começa às 7 da noite, né? E vai 7 da noite. Não tenho assim um horário para dizer para que vai terminar, porque é uma celebração longa. Por isso que eu digo que o povo deve vir preparado, fisicamente e espiritualmente, para vivenciar todo o mistério, porque não é só uma leitura, duas leituras, né? A primeira, o Salmo, e a segunda leitura, o Evangelho. Não, aqui são um conjunto de leituras, tanto do Novo Testamento como do Antigo Testamento, que serão proclamadas juntamente com os salmos cantados. Nós já passamos então pela Vigília Pascal e finalmente chegamos no Domingo de Páscoa. O que está preparado lá na Catedral de Conceição para esse Domingo de Páscoa? Bom, o Domingo de Páscoa, desde o primeiro ano, se não estou enganado, o segundo que eu cheguei na Catedral de Nossa Senhora, e eu sempre tive a vontade de fazer uma celebração que iniciasse no cemitério. Aquele primeiro encontro, onde Maria Madalena vai ao encontro do túmulo para fazer lá a unção do corpo do Senhor e se depara com o túmulo vazio. Então é a experiência de dizer, eu levo o Círio Pascal, né, para o cemitério, e de manhã, mais 6h30, a gente sai em procissão. Faz aquele primeiro momento de acolhida, né, de reflexão, de lembrar que a vida sempre vai prevalecer, né, diante da realidade da morte. Por isso que para nós, eu não gosto de usar a palavra perda, porque nós não perdemos, mas nós devolvemos aquele que é de Deus. E nesse dia de Domingo de Páscoa, a gente celebra aquele que é o sentido da nossa vida, e aquele que deu sentido até mesmo na realidade da morte, que a morte era uma prisão, era um fim, e agora com Jesus a morte se torna uma porta. Por que não lembrar aquelas palavras de São Francisco de Assis? A morte agora é uma irmã que conduz à eternidade. O podcast do Naldo é toda quarta-feira às 7 da noite, ao vivo no YouTube e no Facebook. No próximo programa eu vou contar em detalhes como foi minha visita a um dos maiores espetáculos da Paixão de Cristo em todo o mundo. Fui conhecer e aproveitei para fazer alguns registros dessa encenação grandiosa em Nova Jerusalém, no interior de Pernambuco. Mesmo lá entre milhares de pessoas, eu consegui me posicionar sempre perto das apresentações e eu mesmo gravei imagens e até fiz entrevistas com visitantes de várias partes do Brasil. De quebra, ainda consegui uma brevíssima declaração do ator José Loreto, que interpreta Jesus. Tudo isso eu mostro em detalhes no sábado que vem. Irmão, Loreto, e a emoção de você aí? E a sua emoção de participar aí? Estamos encerrando o nosso programa agradecendo as lojas Ultralar, Sigmaringa Plaza, Casa das Peças, Mamonas Café, ACR Electric, Clínica Sorriso, Jurunense Home Center, Sistema de Ensino Vestibulando, Farmácia das Ilhas. Um abençoado final de semana e uma feliz Páscoa. A Páscoa chegou no Sigmaringa. Aqui você encontra os melhores preços e uma variedade incrível de chocolates, ovos e tudo que sua família precisa para celebrar com muito mais sabor e alegria. Tem ofertas especiais em todos os departamentos e descontos imperdíveis. Venha para o Sigmaringa e torne sua Páscoa ainda mais doce. Feriadão e muita gente está pegando a estrada. Se é o seu caso, não esqueça de fazer a revisão do seu carro. Revisão completa, com responsabilidade, segurança e garantia é na Casa das Peças. Conte com nossos profissionais especializados que sabem cuidar muito bem do seu veículo. Feito isso, é só viajar com tranquilidade. Casa das Peças, a casa ideal para o seu carro.
Todo aniversário tem que ter festa, né? Então, bora comemorar! Pera aí, vai ter presente? Claro que vai! Só que o presente é pra ti. A partir de agora, tu compra na Ultralar, recebe o cupom e sabe quais são os prêmios? São 3 motos, como essa. Ei, larga de bobice, rapaz, e vem-te embora pra Ultralar. É a promoção Ultra Prêmios Ultralar. É justo, né? Afinal, só chegamos aqui por causa de vocês. Ultralar, 35 anos sendo a loja mais querida da região. O Mamonas Café traz o melhor da Páscoa pra você. Ovos de Páscoa de fabricação própria, feitos com todo carinho. E temos 3 opções de tamanho, nas versões chocolate branco e chocolate preto. Se ficar difícil escolher, leva os 2. São uma delícia e você ainda pode ter uma surpresa. Se você abrir e tiver o cupom, você ganha mais ovos de Páscoa. Ovos de Páscoa especiais do Mamonas Café. Quem não vai querer ganhar um?